Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias mais inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial. Uma lenda que desafia qualquer lógica e que fala de sobrevivência de um jeito que ninguém esperava. Essa é a história do inafundável Sam. Pensa só, um gato sobreviver a 3 naufrágios em plena Guerra Mundial. Parece coisa de cinema, né? Mas é exatamente essa história que a gente vai investigar hoje. Será que isso é possível? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa. Gato e navio, naquela época, era super comum. E não era só para fazer companhia, não. Eles tinham um trabalho seríssimo: caçar ratos. Isso era vital para proteger os mantimentos, os cabos do navio e até para evitar doenças. Eles eram, de fato, parte da tripulação. E a saga do nosso herói de 4 patas começa num lugar bem improvável: o coração da Marinha de Guerra Alemã, a bordo de uma de suas maiores armas. E não era um navio qualquer, tá? A gente está falando do Bismarck, o orgulho da Kriegsmarine, uma máquina de guerra que botava medo em qualquer um. E lá no meio de todo aquele aço e poder de fogo, tinha um gato. Só que o reinado do Bismarck foi bem curto. A Marinha Real Britânica viu ele como uma ameaça gigantesca e começou uma caçada implacável. Depois de uma perseguição e uma batalha ferrenha, o gigante de aço foi para o fundo do Atlântico. E o custo humano disso foi absurdo. Pensa bem, de uma tripulação de mais de 2.200 homens, só 116 conseguiram se salvar. Uma tragédia de proporções gigantescas que marcou a guerra no mar. E aí que a história fica maluca. Horas depois do navio afundar, o que a tripulação de um navio britânico, o HMS Cossack, encontra? Um gato. Um gatinho preto e branco, agarrado num destroço, boiando no meio do nada. Eles resgataram o bichano e deram o nome de Oscar, que era o código para Homem ao Mar. E assim, de uma hora para outra, o gato que era inimigo, agora estava servindo, mesmo sem saber, a Grã-Bretanha. Mas a jornada dele estava só começando, e o mar ainda guardava muitas surpresas. E olha a loucura que acontece em seguida. Em menos de 6 meses, sério, 6 meses, em outubro, o navio que resgatou ele, o HMS Cossack, é torpedeado e afunda. E o Oscar sobrevive. Aí, ele é levado para o porta-aviões HMS Ark Royal, que, por ironia, foi um dos navios que ajudou a afundar o Bismarck. E o que acontece em novembro? O Ark Royal também afunda. E, pela terceira vez, o gato é encontrado vivinho da Silva. Depois da terceira vez, a história já era lenda entre os marinheiros. Ninguém mais chamava ele de Oscar. Ele ganhou um apelido que era a cara dele: Unsinkable Sam, o inafundável Sam. Aí a Marinha Britânica pensou: opa, peraí. Com um currículo desses, talvez não fosse uma boa ideia colocar o Sam num quarto navio. A sorte dele parecia meio suspeita, né? Então, a carreira naval do Sam chegou ao fim. Ele foi aposentado e levado para a terra firme. Primeiro virou caçador de ratos nos escritórios do governo em Gibraltar, e depois foi viver seus dias num lar para marinheiros em Belfast, onde a lenda diz que ele morreu em paz, lá por 1955. É uma história incrível, né? Mas, como toda boa lenda, a gente tem que se perguntar: será que foi isso mesmo que aconteceu? Vamos dar uma olhada nas provas. E aqui a gente já encontra um problemão. Essa foto que todo mundo usa para mostrar o Simon Levy, na verdade, não é ele. Esse é outro gato herói, o Simon. A verdade é que a gente não tem nenhuma foto confirmada do verdadeiro Inafundável Sam. O rosto dele é um mistério. E não é só foto que falta, não. Se a gente for procurar nos documentos, a coisa complica. Não tem registro oficial de um gato na tripulação de nenhum desses navios. O que, ok, era até comum, mas já enfraquece a história. As versões mudam, algumas até colocam mais naufrágios na conta dele, e nem o ano da morte a gente sabe ao certo. Então, isso leva a gente à pergunta principal. Se não dá para provar 100%, por que essa história ficou tão famosa? Por que ela pegou tanto? E a resposta talvez seja o mais importante de tudo. Talvez a verdade literal não importe tanto. Pensa nos marinheiros, vivendo com a morte todo dia. Uma história sobre um gato que simplesmente se recusava a morrer. Isso era um baita símbolo. Era uma luz de esperança, uma prova de que era possível resistir. O Sam, sendo real ou não, virou um amuleto para levantar o moral da galera. E agora, a pergunta fica no ar. Depois de ver tudo isso, o que se conclui? O inafundável Sam foi real ou foi o melhor conto de marinheiro já inventado? Quero saber a opinião de quem está assistindo. Deixem aí nos comentários. Histórias como essa são fascinantes, né? E existem muitas outras por aí. Qual outra lenda, qual outro mistério da história vocês gostariam de ver por aqui?
E claro, se curtiram essa viagem pela história, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas. Valeu pela companhia e até mais!